alegria a todos os corações. Para dar início à nossa reunião, vamos fazer a leitura do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a lição 113. Confie em si mesmo e dê novo rumo à sua vida. É duro viver sem sorrir, esperar o pior, imaginar a doença. Seja otimista mesmo na maré baixa. O otimista, quando perde o emprego, a namorada ou enfrenta um problema, pensa logo: arranjarei outro emprego, encontrarei outra namorada, este problema não é nada para mim. Ele sempre resiste e vai em frente. Qualquer problema visto com temor se agiganta, assume grandes proporções, machuca, perturba, mas esmorece e some, se encara com coragem. Queira ser feliz e será. Quem procura ser melhor, encontra o rumo da felicidade. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Pedimos, Senhor, nesse momento, Teu amparo, a Tua proteção, para darmos início a mais um estudo aqui em nossa casa. Que possamos, Senhor, abrir os nossos corações para as palavras que aqui forem trazidas pelo nosso palestrante, que possamos refletir e confiar sempre. Ampara, Senhor, a todos que estão a caminho, que possam aqui chegar na santa paz e que essa paz possa envolver a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Nós teremos um momento de arte com um vídeo de Haroldo Dutra com o tema Essência da Bondade. O que mais se ouve hoje em dia é as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Quando olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. Diz uma história zen budista que um mestre caminhava com seu discípulo pelas margens de um rio. E ele encontrou um escorpião que havia caído no rio e estava sendo levado pelas águas, ia morrer afogado. O que o mestre fez? Pegou o escorpião, tirou da água, colocou na margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, ele picou a mão daquele mestre. E aí o discípulo olhou para aquilo e falou assim: mas mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? Ele virou para o discípulo e falou assim: você não sabe que é da minha natureza ajudar? Por sermos filhos de Deus, que é suprema bondade e suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercermos a bondade, sentimos tédio. Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. É por essa razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um item maravilhoso: o homem de bem. E agora vamos para o nosso estudo com o nosso irmão Antônio Nascimento, que é do Grupo Espírita Missionários da Luz, que fica na Rua do Fomento 600. E estamos encerrando o 5º mês do Projeto Educativo Doutrinário, o PED,
A fé ativa, construindo uma nova era, ano 1. E o tema dessa noite, fé na vida, fé no homem de bem. Boa noite, amigos. O que falar depois de ver um vídeo de Haroldo Dutra, né? Podemos ir embora, antes vamos fazer a festa de encerramento e voltarmos para os nossos lares, né? Mas assim, eu lembrei agora de que é uma coisa bem boba. A primeira palestra que a gente fez aqui, eu nem precisava de óculos. E agora estou precisando usar para ler isso aqui. Isso é a prova de que nós temos amigos há tanto tempo que a gente começa... Eu era de Bangu ainda e fui uma vez convidado a falar aqui. Quando era jovem, a gente não usava óculos. Agora estamos mais experientes, a gente continua sendo convidado, mas agora precisa desses aparelhos, desses utensílios para nos facilitar a vida. Então vamos lá. Desculpa, gente. Trago aqui um abraço lá dos amigos do Grupo Espírita Missionários da Luz, e é sempre um prazer a gente fazer essa visita entre as casas do nosso seu e de outros seus também. Isso é unificação na prática. E se a gente está dividindo, está convivendo, como Kardec nos disse lá nas suas viagens espíritas, né? Nós estamos nos confraternizando e tendo a certeza de que em cada centro de que nós formos, por mais que tenham quilômetros de distância, estaremos, se for um centro espírita, estudando e vendo os mesmos pontos, né? Pode ser de que uma casa ou outra tenham pequenas adaptações pelos seus recursos, pela sua clientela, né, pelos seus trabalhadores, mas a essência é a mesma. Então, isso que é maravilhoso, né? E aí, fé na vida, fé no homem de bem. Alexandre, só uma pequena dúvida. Aquilo que você disse que estava na carta vale, né? 45 minutos a pessoa vai vir aqui, tá. Então eu posso confiar nisso, né? Que eu sou péssimo marcando hora ali. Vamos lá. Então vamos lá, amigos. Fé na vida, fé no homem de bem. Eu não sei se foi o intuito da casa quando pensou nesse tema, mas quando eu vi pela primeira vez, eu lembrei de uma canção do Gonzaguinha, né? É claro que esse tema ele foi aprimorado, foi aperfeiçoado. Acho que vocês conhecem a canção Semente da Manhã. Ontem um menino que brincava me falou que hoje ele é semente do amanhã, né? E lá no final refrão, fé na vida, fé no homem de bem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Aí eu até pensei em usar essa música, mas não. Temos canções espíritas que passam a mesma mensagem ou até mais. Mas eu pensei certo, né? O tema foi parte dessa música. E aí, fé na vida, gente. Antes de conversarmos sobre fé na vida, fé no homem de bem, o que é fé? Fé é a crença na existência de algo. A gente acredita que existe alguma coisa. E aí, nesse caso, fé independe de religião, né? Qualquer coisa que a gente acredita é fé, né? Eu posso ter um time de futebol, não vou dizer qual, para não suscitar aplausos, né? E ele pode estar numa fase muito ruim, mas eu tenho a crença de que aquele time, mesmo sendo ruim, vai ser campeão. Não tem lógica para aquilo, mas eu acredito, eu tenho fé nisso. Então, é claro que meu time é bom, tá? Mas tudo bem. Esse é um pequeno detalhe, né? Então, crença na existência de algo e crença em algo que, para a pessoa que acredita, torna-se verdade.
todo mundo, a maioria das pessoas podem ter a certeza de que aquilo não existe, que foi o exemplo de que eu dei agora do time, né? Todo mundo sabe que o time para o qual eu torço, hipoteticamente, é muito ruim, mas eu acredito de que é bom e para mim aquilo é uma verdade. Então eu tenho crença naquilo, né? E aí, junto com isso, a gente também tem... E aí, essa é a explicação básica sobre fé. Lembrando que a palavra fé vem do grego, fides, né? E aí a gente tira várias coisas, né? Fidelidade, crença, que é fides, deu origem a várias palavras, entre elas a fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à doutrina, fidelidade ao outro, né? Vem da palavra fé, crença, né? Vamos acreditar em algo. E aí, prosseguindo, fé na vida. Aí, lembra de que eu disse sobre as músicas espíritas? A gente trouxe um pequeno trecho, alguns versos, de uma canção de um companheiro, eu acho que ele era da Tijuca, né? E aí o nome da música é Fé em Jesus, e o trecho que a música começa é assim: esse é mais um novo dia de uma longa caminhada. Com passos firmes pela vida, eu vou seguindo minha estrada. É claro de que eu não vou cantar, porque eu não vou transformar esse ambiente tranquilo de estudo, reflexão, em um circo de horrores, né? A gente vai só ler o verso. E aí, gente, quando nós acordamos, a gente tem esse pensamento, esse é mais um novo dia. A gente para pensar nisso. E não é só mais um novo dia, é um novo dia de uma longa caminhada. Nós sabemos quantos anos temos? Se a gente for pensar em encarnação, nessa encarnação eu tenho 49 anos, mesmo com carinha de 20, né? Mas eu tenho 49. Se a gente for pensar em termos espirituais, quantos anos eu, espírito, tenho? Quantos dias eu já acordei e nem sequer pensei que era um dia novo de uma longa caminhada? A gente já parou para pensar nisso? Pode até ser clichê, mas é sempre bom lembrar. Cada dia que a gente acorda na Terra, é uma página em branco de um livro que nós estamos escrevendo, né? E aí, o que nós estamos escrevendo nesta página? Depois vamos querer rasgá-la e jogá-la fora, ou vamos querer mantê-la no livro, né? Com passos firmes pela vida, eu vou seguindo minha estrada. A gente tem essa certeza que está caminhando firmemente, de acordo com os preceitos e princípios evangélicos. Mas eu não sou padre, eu não sou palestrante, eu não sou dirigente religioso. Ok, mas não somos cristãos? Somos cristãos? Acho que o tempo está meio estranho, né? Está quente, está frio, está nublado. A gente fica um pouco confuso. Vou perguntar de novo. Somos cristãos? Sim. Agora, se somos cristãos. Somos cristãos de verdade? Tem uma música, gente, eu adoro música, de uma pessoa que eu conheço muito bem. Amo essa pessoa, assim, não vou divulgar porque a pessoa é tímida. Que uma canção que ele fez, que ela fez a pessoa, ela diz assim no verso: decidi agora que vou ser feliz, escolhi agora que vou ser feliz, decidi vou ser mais um cristão.
Mas esse cristão de que ele bota é o cristão com C maiúsculo. Por quê? A diferença de cristão com C maiúsculo e cristão com C minúsculo. Nós somos cristãos com C maiúsculo ou cristãos com C minúsculo? Depende do dia? Depende do dia, ocasião. Mas isso é da nossa essência mesmo. Nós somos perfeitos? Nós somos espíritos? Me perdoem, mas eu não gosto desse termo imperfeito. Parece que é algo que não tem jeito, que já está. Eu prefiro usar espíritos perfectíveis, né? Porque algo perfectível é algo que pode ser melhorado, é algo que pode ser aprimorado. Então, eu prefiro dizer que nós somos espíritos perfectíveis. Fomos criados para Deus para sermos felizes, para sermos puros, né? Espíritos evoluídos. Então, a gente já chegou nessa condição. Então, somos cristãos com C minúsculo. Gente, sinto informar, né? Mas quando a gente pensa mal daquele companheiro ou daquela companheira, a gente está sendo cristão com C bem minúsculo. Sabe aquela letra, a não sabe, né? De aluno, aquele garrancho, se você não sabe nem o que aquela pessoa tentou escrever, esse é o C que a gente usa de cristão quando estamos tendo atitudes nada cristãs. Mas isso é um problema? Deus não é bom? Haroldo falou, Deus é soberanamente bom e justo. E aí, temos condições de quê? De nos tornarmos cristãos com todas as letras maiúsculas, não só o C. Depende de quem? E aí, não depende do dia ou da ocasião. Depende de nós. E aí, para isso, temos que caminhar com passos firmes, com a certeza de que estamos caminhando de acordo com o que nós sabemos que deve ser feito, de acordo com o que nós sabemos que devamos agir. Não é ninguém que está dizendo, você tem que ser assim. Nós mesmos já estudamos. Alguém aqui está vindo a casa hoje pela primeira vez? Não, né? Alguém aqui tem menos de um mês na casa? Menos de um mês? Tudo bem. Mas um dia já é coisa suficiente para a gente ter a noção de que estamos agindo ou não da forma correta. Por quê? Eu vou pegar o confio. Por quê? Eu lembro de uma Comerge que a gente foi. Comerge é um encontro de jovens durante o carnaval. Atualmente está na 50ª. Existe desde 79, gente. Só para ter uma ideia, né? 46ª, né? Então, e aí, quando a gente era jovem, né? Quando tinha 15 anos, a gente foi numa Comerge lá na década de 90, e um dos textos que a gente estudou era Espíritas pela segunda vez, né? Nós, espíritas daquela fase, a gente poderia se dizer espíritas pela segunda vez, porque muitos já tinham tido contato com a doutrina assim que Kardec a codificou. 1857, 60, 1994. Então, teve tempo para a gente estar já numa segunda encarnação, tendo conhecimento com a doutrina. Já estão nascendo, ou já nasceram pessoas que já podem estar sendo espíritas pela terceira vez. Então, por que eu digo que mesmo quem tem apenas um dia vindo à casa espírita, já tem noção? Por quê? O que a gente aprendeu, o que a gente ouviu, está gravado na nossa consciência, né?
Quando a gente vem na casa é só para lembrar o que a gente já ouviu lá atrás, né? O Evangelho está aí na Terra há 2000 anos. Então, assim, estou vindo na casa hoje, ok? Já temos o compromisso de sermos cristãos. Conseguimos? Ainda não. Mas, como Deus é bom e é justo, nos dá chances sempre, sempre, sempre para nós tentarmos caminhar cada vez mais com firmeza. E aí, fé. Força interior que nos sustenta diante das provas. Confiança de que tudo tem uma razão justa e pedagógica. Esperança em um futuro melhor, individual e coletivo. Nós temos dificuldades? Diversas, né? Afinal, estamos no mundo de expiações e provas, né? Dificuldade é o que a gente mais tem. Mas nós temos a certeza de que tudo que nós passamos é para o nosso crescimento. Ali, ó. Confiança de que tudo tem uma razão justa e pedagógica. Se estamos passando por alguma situação, é porque nós estamos precisando ou comprovar que já temos condições de caminhar mais além, ou precisamos corrigir algo que a gente fez de errado no nosso passado, né? E por que razão pedagógica? É que nós estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo, estamos a cada dia tendo novas oportunidades de fazer exercícios que vão nos auxiliar no nosso crescimento moral. Por isso, razão pedagógica. E esperança é um futuro melhor, individual e coletivo, que se eu melhoro, consequentemente, vou auxiliar o crescimento de quem está à minha volta. Porque, como disse Haroldo também, nós poderemos viver sem essa bondade, sem sermos bons. Como que alguém pode ser feliz sabendo que do seu lado alguém sofre? A gente vai, consequentemente, buscar fazer com que aquela pessoa também seja feliz. Correto? Isso é ser cristão com C maiúsculo. E é para isso que estamos aqui passando por situações para nós aprendermos, né? E estamos só no fé na vida, tá? Ainda vem um homem de bem. Tá? Temos tempo ainda. Caminhando. O item 3 do capítulo 17 fala sobre o homem de bem. Se a gente for ler, é um capítulo, é um item que nos assusta, né? O homem de bem é aquele que age assim, 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 aquele que faz assim, 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 aquele... A gente acaba a leitura e... Nossa, eu estou longe disso. Aliás, eu estou muito longe, né? E aí, a gente trouxe sete características que ele fala, que fala muito mais. A gente trouxe 7. Homem de bem, cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Essa aí já nos deixa pensando, eu estou mesmo no caminho certo? Vence o egoísmo e o orgulho. Respeita a consciência e os deveres para com Deus e com o próximo. É indulgente com os defeitos alheios. Trabalha para o bem de todos sem distinção. Essa aqui eu achei interessante, que a gente tem a mania de assim, quem é que já usou a frase, ou pelo menos ouviu, amigo meu não tem defeito, inimigo, se não tiver, eu ponho, né? A gente, quando é alguém que a gente gosta, a gente sempre procura, no termo que é usado hoje em dia, passar um pano, né? Não, mas ele estava estressado, ela estava cansada, né? Ele teve o dia inteiro de trabalho, perturbação. Agora, se é alguém que a gente não gosta, é isso que é ser cristão? É isso que aprende no centro, né? Temos que ser caridosos, trabalhar para o bem de todos, sem distinção. Não importa se é alguém que eu goste
ou se é alguém que eu tenho uma certa dificuldade. Temos que ser justos, né? Temos que ser corretos. É fácil? Mais para frente vamos ver que é muito fácil. Gente, isso aqui é molezinha. Difícil é você acordar cedo, pegar o BRT lotado e para fechar com uma cereja de bolo, aturar uma turma com 50 alunos abençoados. Ainda bem que eu não faço nada disso, né? Eu trabalho perto de casa, que bom. Continuando aqui. Vive com simplicidade e humildade. Tem fé no futuro, mas não se descuida do presente. Não tem aquelas pessoas que vivem tão no futuro, vivem planejando, sonhando e esquecem de viver o presente. Quando eu for professor, eu vou agir assim, assim, assado, mas não termina a faculdade para ser professor. Vive lá na frente, vive só fazendo planos para o futuro. Quando eu tiver condições, eu vou criar um abrigo para idosos. Gente, tem tantos abrigos aí. Por que a gente não vai auxiliar nos que já existem? Tem que ter condições. E o que seria esse ter condições? Ser rico? Né? Estamos tentando... Estamos tentando barganhar com Deus. Me faz rico que eu faço a caridade. Eu posso fazer a caridade já hoje. A Fátima leu aqui que tem um trabalho às terças-feiras, né, com os companheiros em situação de rua. Vai ter agora dia 6 de setembro o evento Garimpeiros, né? Oi? Sarau de Garimpeiros, que vai ser em prol do Abrigo Doce Morado. Então, olha só aí, chance de sermos caridosos, de auxiliar o próximo. Né? Viver no presente, pensando no futuro, mas vivendo o presente e vivendo de forma que o nosso presente seja o mais correto possível para o nosso futuro ser um futuro digno. Né? A gente consegue fazer isso? E é isso que está... Isso e mais algumas coisas que estão no capítulo 17, item 3. Né? Quando a gente chegar em casa, vamos dar uma lidinha, né? E aí, é isso mesmo. A gente vai, e lá no final, tem assim, e não se encerram aqui todas as Eu vou até abrir para a gente ler com vocês, para eu não falar nada errado aqui. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, fora todas aquelas de que ele cita, ainda existem outras. Se a gente já fica triste, já fica assustado com aquelas poucas, imagine as outras. Mas ele deixa um pequeno consolo para a gente, que vai ficar mais para o final. E aí a gente pergunta, nós podemos ser esse homem de bem? Podemos? A Alexandre falou que sim. Nós queremos ser esse homem de bem? Querer é poder? Poder é querer? A gente fez um estudo nessa terça-feira lá no nosso EJE sobre o desejo, né? Desejo é o primeiro impulso, é o que nos faz ter a vontade. Se a gente controla os nossos desejos, conseguiremos controlar a vontade e vamos controlar nossos atos e pensamentos. O mais fácil é controlar o desejo. E aqui a gente vê que o mais fácil é a gente ser esse homem de bem. Quer ver? O homem de bem não é perfeito, é perfectível. E aí é uma questão de
como o nosso amigo está aqui, professor de português, eu vou usar um termo bonitinho, né? É questão de semântica, né? Falei certo, né? É questão de palavra, né? O que é esse perfeito que a gente entende? Na nossa gramática tem o pretérito perfeito, tem o pretérito imperfeito e tem o pretérito mais que perfeito. Então, assim, quando a gente acha que o topo é perfeito, não, tem mais do que isso. Então, assim, o homem de bem, ele não é perfeito, é perfectível. Mas ele se esforça constantemente para atingir essa perfeição. Nós temos dificuldades, não é nenhuma vergonha, mas nós insistimos nessa dificuldade, sermos persistentes não em nos corrigir, mas em viver nessa dificuldade, aí que está o nosso problema. Por isso que nos livros evangélicos tem aquela passagem em que Cristo fala, de acordo com o que está registro: se o teu olho é motivo de vergonha, arrancai-o. É mais fácil entrar um cego no reino dos céus. É isso mesmo? Não, é sobre o coxo e o cego mesmo, de que ele fala. Que assim, se a gente tem essa dificuldade, por que vamos ficar insistindo nessa dificuldade? Né? Esse arrancar o olho não é a gente, porque meter a faca, vamos tirar o nosso globo ocular. É a gente tomar cuidado, ficarmos atentos com o que estamos fazendo com as nossas escolhas. Né? Se eu sei que eu tenho dificuldade nesse campo, se eu sei que quando eu assisto o jogo de futebol, eu fico tão excitado que eu perco um pouco o limite de respeito pelo outro, por que eu vou ficar insistindo em ir para o estádio de futebol para ver o jogo? Eu posso ver em casa. Em casa eu fico mais tranquilo. Eu ainda vou pensar em algumas coisas? Vou. Mas eu não vou ter a chance de agredir as pessoas que torcem contra o meu time. Mas eu insisto naquilo. Eu quero ir para o estádio, eu quero ir para o estádio, e vivo arrumando brigas. Então, assim, se o teu olho é motivo de vergonha, tirai-o, né? Se a tua dificuldade é o que está te prendendo à tristeza, vamos trabalhar essa dificuldade? Vamos tentar não nos perder tanto nessa dificuldade, né? Vamos mudar o nosso foco. É isso que quer dizer. E o homem de bem é assim. Ele não é perfeito, mas ele tenta a cada dia caminhar firme pela vida de acordo com os preceitos que ele sabe que tem que caminhar. O homem de bem segue pela fé no Evangelho, que o conforta, orienta e sustenta na caminhada. A gente faz isso. A gente sente que o Evangelho nos orienta, nos conforta e nos dá o sustento nas dificuldades. Gente, ninguém aqui se sente confortado pelo Evangelho? Ninguém aqui se sente orientado pelo Evangelho? Ninguém aqui se sente sustentado pelo Evangelho? Nossa, fiquei preocupado por um momento, né? Que assim, isso é ser homem de bem. É a gente ter a certeza disso. Tanto que aqui eu não botei nem crença, eu botei Evangelho, que é a palavra do Mestre, né? Pode ser, eu posso ser católico, posso ser protestante, posso ser espírita, mas o que importa é o Evangelho. O Evangelho me orienta, me conforta e me dá o sustentáculo que eu preciso para enfrentar as dificuldades diárias, que nós sabemos que são muitas, né? Casa, trabalho, caminho de casa para o trabalho são diversas, né? E o homem de bem, ele segue pela fé, ele segue caminhando de acordo com o que ele aprende, com o que ele entende.
O homem de bem acredita no futuro, liberto do desespero e da revolta. Tem fé no futuro, mas não se descuida do presente. Tem gente que vive preocupado com o que vai acontecer no amanhã, e isso traz angústia, né? Tanto que a gente, hoje em dia, já conhece, já foram catalogados alguns transtornos psicológicos, né? Um deles é a ansiedade. A pessoa sofre tanto, fica tão preocupada, fica tão ansiosa com o seu futuro, que começa a sofrer por antecipação, e isso começa a trazer consequências físicas para o seu corpo, né? A gente ficar preocupado com a prova de amanhã, tranquilo. A gente ficar preocupado com a palestra, né, que vai dar na casa, tranquilo, né? Nós não somos perfeitos, né? A gente tem que ter medo, mas e se eu disser alguma coisa errada? Se eu gaguejar, né? Se eu ficar afônico, se um monte de coisa, mas isso vai me impedir de fazer o trabalho, né? E aí tem gente que fica no clima tal que acaba se atrapalhando. E muitas pessoas ficam tão preocupadas com o seu futuro de ser um espírito puro e não são agora, que começa a se auto-boicotar. Tenho que ser puro, tenho que ser santo. Tá bom. A natureza dá saltos. Uma semente de manga vira mangueira de um dia para o outro. Não. É um brotinho, vai germinando, vai crescendo. Levam-se alguns anos, não poucos, diga-se de passagem, até virar uma mangueira, e até virar aquela mangueira frondosa, levam-se décadas. E por que a gente quer ser espírito puro no primeiro contato com o Evangelho? Por que a gente quer que o outro seja espírito puro no primeiro contato dele com o Evangelho? Né? Então, o homem de bem acredita no futuro, mais livre desse desespero e dessa revolta, né? Porque ele sabe que a natureza não dá saltos, né? É um passo depois do outro. Alguma criança já nasce aprendendo a andar? Não. Primeiro engatinha, depois primeiro se arrasta pela cama, pelo berço, depois começa a engatinhar, depois começa a andar meio trôpega, mas vamos andar, correr, até ela conseguir ter essa condição de coordenar bem as pernas. E aí quando ela começa, ela já é um adulto? Não, ainda está na infância. Então ainda tem muito que caminhar até chegar à fase adulta. E por que a gente fica nesse desespero, nessa revolta? Aí aquela perguntinha: podemos ser esse homem de bem? Não. E não passou, né? Agora, fé no homem de bem. Quando a gente fala fé no homem de bem, a gente está... Olha agora o tempo, eu estou tentando fazer a conta. Tá. Quando a gente fala nesse homem de bem, a gente pensa em alguém especificamente? Sim? Quem seria esse Jesus? Jesus é perfeito? Ou ele é mais que perfeito? Lembra que a gente agora há pouco disse que o homem de bem não é perfeito, ele é perfectível. Isso dá uma discussão filosófica incrível, né? Mas assim, vamos partir do pressuposto que existe algo além da perfeição. Os Espíritos falam isso direto. Vocês ainda não têm vocabulário para a gente poder explicar essa situação. Então assim,
Se na nossa gramática tem o perfeito e o mais que perfeito, por que a gente vai se prender à questão de que Jesus é perfeito ou não? Escala dos mundos, né? Mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, mundos felizes. Eu sempre confundo esses últimos. E o último, celeste ou divino. Quem reside nos mundos celestes? Espíritos puros. Kardec fala que são espíritos perfeitos. Ele fala espíritos puros. A Alexandre falou, é questão de termo, de palavra. Então, assim, a gente vai se prender a isso. O que importa é que o Cristo foi o espírito mais evoluído que já pisou aqui neste mundo e que nós sabemos que ele é tão evoluído, é tão perfeito, é tão mais do que perfeito, né? De que ele inclusive auxiliou na criação do nosso planeta, para vermos a distância dele para nós. Depois do mundo ter bilhões de anos, foi que o homem começou a encarnar na Terra. Bilhões de anos. E Jesus já estava trabalhando antes da Terra ser o que é. Mas tá. E aí, por que a gente pensa, quando pensa em homem de bem, pensa em Jesus? Porque a gente precisa de referências. E qual o nosso referencial de perfeição? Não sou eu, não é Alexandre, não é... Bom, eu vou até parar aqui porque a gente já tem intimidade, né? Mas o nosso referencial de perfeição é Jesus. Por isso de que a gente pensa nele principalmente. Mas ter fé no homem de bem e acreditar na capacidade humana de transformar-se. A gente consegue isso vendo Jesus. A gente consegue ter essa fé na humanidade se transformando, tendo Jesus como exemplo. Sim. Ele mesmo falou, né, para Pedro: Pedro, você vai aprender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, assim, ali ele já plantou a semente. Nós vamos crescer, nós vamos nos purificar a cada dia, a cada encarnação. Cada um de nós carrega a semente da perfeição conforme o ensinamento de Jesus. Fomos criados por Deus, não foi? E Deus nos criou para sermos felizes. A gente vai poder ser feliz imperfeito? Ou sem estar completamente evoluído? Não. Alguma mãe, algum pai consegue ficar bem vendo o seu filho com fome? Muitas vezes os pais deixam de comer para que o filho seja alimentado. E isso os deixa fracos? Não. Os deixa tristes? Muitas vezes ficam mais alimentados, ficam mais felizes por estar proporcionando para que o seu filho não passe pela dificuldade. E aí, nós que ainda não somos exemplos de perfeição, agimos assim. Como que Deus, que é soberanamente justo e bom, vai agir? Vai sempre nos dar oportunidade para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Vai sempre nos dar oportunidades para que esta semente que já está em nós germine e cresça. A gente que muitas vezes
tenta agir como o solo seco, o solo pedregoso, e fica abafando essa semente. Quando a gente escuta alguma notícia de que mexe com a gente, qual a nossa primeira reação? Pensar coisas boas ou pensar coisas ruins sobre a pessoa que praticou aquele ato? E qual deveria ser a nossa reação? Fazer uma prece para que as pessoas que estão envolvidas naquela situação sejam esclarecidas, né? Quando a gente fica sabendo que algum criminoso que a sociedade considera perigoso é preso ou desencarna, qual a nossa primeira reação? Ficar feliz? O nosso sistema prisional recupera alguém? Não. Então a gente deveria, no mínimo, fazer preces para que aquele companheiro tenha a oportunidade de se perceber errado e buscar o crescimento. Quando a gente... E até sobre esse companheiro que a gente está agora citando, hipoteticamente, né, desencarna. Muitos de nós ficamos felizes, que bom que morreu, menos um na Terra. Sim, menos um no plano físico, mas é mais um no plano espiritual, para ou ficar em sofrimento pela sua consciência pesada, ou se juntar a outros companheiros que pensam como ele e ficar tentando atrapalhar os outros. Por isso que nós, cristãos, principalmente espíritas, devemos ser contra a pena de morte, né? E aí, falando sobre fé na vida, também sobre vida, por isso que nós temos o dever de valorizar a vida, não importa qual seja, não importa de quem seja, né? Pode ser do inimigo público número 1. Temos que defender a vida. Por que existe a defensoria pública? Para que o criminoso que não tem condições de pagar um advogado possa ser defendido e ter a sua pena justa. Não é para que ele seja inocentado, é para que a pena que ele receba seja de acordo com o crime que ele cometeu. Isso a nossa lei humana. Vamos falar sobre a lei divina? Se nós que estamos longe da perfeição temos essa noção, quiçá Deus. Então, Ele está sempre nos dando oportunidade do nosso, da nossa recuperação. A gente aproveita? Às vezes sim, às vezes não. Se a gente fosse fazer um pequeno balanço agora, a gente diria que estamos aproveitando mais ou menos as oportunidades. Não precisa falar, gente, é só pensar. E pensar isso agora, pensar isso quando a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, pensar nisso amanhã quando a gente acordar, né? Eu estou aproveitando mais ou menos as oportunidades. Ah, mas Tony, poxa, a gente tem que pensar nisso mesmo, né? Tem tanta coisa mais urgente. Temos. Que nós fomos criados para sermos perfeitos, para evoluir. E é esse pensamento, é essa autoavaliação que vai nos apontar para qual caminho nós devemos caminhar. Onde eu posso insistir, que ali eu já estou acertando, e onde eu posso ter mais atenção, que ali eu estou tendo dificuldade. Lembram lá atrás quando a gente disse sobre as dificuldades?
é aí que temos que trabalhar. Mas se é tão difícil trabalhar aquela dificuldade em si, ok, então eu vou pelo menos tentar não me prender a ela. Eu vou tentar fazer com que o meu caminho passe quase que beirando, né? Se aquela dificuldade para eu encarar é tão difícil, vamos fazer igual a gente fazia quando era criança e vinha o prato ou bacia de mingau que vinha quente. A gente comia pelas beiradas, né? Se eu não posso atacar aquela dificuldade agora, vou pelas beiradas, pelas bordas, e de colherada em colherada, aquele prato vai ficar vazio. Seguindo. A fé no homem de bem começa no nosso esforço diário de melhorar pensamentos, palavras e ações. Tudo que a gente já conversou anteriormente, né? E aí, a gente adora música. Trouxemos um vídeo que fala sobre a fé. Tenha fé, acredite que o sol amanhã vai brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a te consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. É preciso crer, mas que nunca é preciso crer, mas que nunca é preciso. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a te consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. É preciso crer, mas que nunca é preciso crer. É preciso crer, mas que nunca é preciso crer. Enquanto Alexandre troca ali o vídeo, assim, o nosso esforço em ser melhor vai nos aproximar cada vez mais desse objetivo que é o amor, né? Vai nos aproximar cada vez mais do Mestre, de Deus. E aí, lembra esse slide? O homem de bem, que eu falei que tinha mais uma série de características. No Evangelho,
ele acaba esse item com o seguinte parágrafo: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, assim, nós ainda não somos esse espírito puro, mas a cada esforço nosso em alcançar essas características vão nos aproximar cada vez mais da condição de ser um espírito como Jesus, ou como seus missionários, né? Francisco de Assis e tantos outros que a gente conheceu na história. E aí, fé na vida, confiança em Deus e no futuro. Homem de bem, exemplo de transformação moral que todos podemos alcançar. Fé no homem de bem. Acreditar que cada um de nós pode ser melhor a cada dia, a cada momento, a cada instante. E, para encerrar agora mesmo, eu adoro esta pergunta porque é a única que eu sei de cor. A pergunta e a resposta. 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Lembra quando eu disse lá atrás que era fácil, era molezinha a gente ser homem de bem? Se a gente quiser realmente, vai ser fácil. Mas nós queremos mesmo? Ou a gente ainda se sente atraído por algumas dificuldades? Né? Fica aí essa reflexão, né? A gente nunca traz proposta de ensinar, até porque no Espiritismo não tem professor, a gente sempre traz a proposta de nós refletirmos, né? Como está a nossa vida, como está o nosso caminhar. Então, quando nós quisermos, seremos homens de bem, seremos espíritos puros. Mas, antes de ser isso, temos que consertar, corrigir o que a gente fez de errado. Mas se nós quisermos, será muito fácil. Meus irmãos, obrigado pela atenção, pelas vibrações, e que todos nós possamos ter uma boa noite e vibrar muito para que a nossa região, o nosso estado, o nosso planeta, seja um espaço de paz cada vez mais. Nós agradecemos ao nosso irmão Antônio por esse estudo e essas reflexões expressarem a Deus, como dizemos assim: Deus de infinita bondade, aqui estamos reunidos, Senhor, a lhe pedir nesse momento, por esse grupo de irmãos que aqui se encontram, que eles possam receber do alto os fluidos que amenizam, que ajudam, que socorrem nas suas necessidades. Que cada um de nós aqui, nesse momento, possamos estar sendo envolvidos por esses amigos maiores, deixando sobre cada um de nós esse bálsamo, e que essa luz, Senhor, possa permanecer em cada coração durante toda a semana, durante toda a sua existência. E pedimos, Senhor, o amparo para que todos possamos retornar aos nossos lares, carregando em si esse amor, essa fé, essa coragem. Graças a Deus. Obrigada pela presença de todos e que possamos nos encontrarmos novamente aqui na semana que vem. Sigamos em paz.